Definido então o produto, a gente vai ter que falar sobre a jornada do cliente, tá? Sobre o funil de vendas. O funil de vendas ele acontece em todo tipo de venda. Não importa que você esteja desesperado para comprar algo. Se você estiver desesperado, for uma questão urgente para você, aí então você tem um funil muito curto, mas ainda assim existe um funil. Afinal de contas, ninguém compra aquilo que não conhece, aquilo que não sabe que existe, tá? Então a gente. É lógico que o funil pode ter 5, 6, 7, 10 etapas. Né? Pode ter topo para meio, meio para fundo, mas eu aqui vou trabalhar, vou simplificar como topo, meio e fundo. O topo é aquele cara que nem sabe que tem um problema. É aquele cara que nem sabe como resolver o problema. É aquele cara que não sabe quem vai resolver o problema. Então, no nosso exemplo aqui, a gente está tratando de divórcio. O cara teve uma briga com a esposa e aí ele tá procurando lá como se divorciar, né? Ah, ele tá procurando precisa ou então a pessoa sabe muito que dá para divorciar no cartório, né? Posso fazer divórcio no cartório. É isso aí que ele tá procurando no topo de funil. Ele teve uma briga e ele tá querendo se divorciar. Ele não sabe como, ele não sabe quando, ele não sabe por quê. Talvez porque ele até saiba. Aí ele fez essas pesquisas e aí ele descobriu que precisa de advogado para se divorciar, que pode ser no cartório se não tiver filhos menores, se for de comum acordo e tem mais alguma restrição que não me ocorre agora. Tá? Então ele descobriu isso e aí ele começou a pesquisar. Ele começou a fazer pesquisa por cartório para divórcio, ou então precisa de advogado para divórcio amigável. Você reparou o que aconteceu aqui? No primeiro estágio, no topo do funil, ele ainda não tem. Ele está aprendendo como resolver o problema dele. Aqui no segundo estágio, ele já está considerando qual é a solução que ele vai aplicar, se é cartório, se é advogado, qual é o que ele vai ter que fazer. Depois de fazer essas pesquisas, vão dizer para ele que mesmo no cartório é obrigado a contratar um advogado. Aí ele já entendeu que para se divorciar, ele precisa contratar um advogado, então ele vai procurar um advogado para divórcio. E aí ele está procurando advogado para divórcio, advogado de divórcio, advogado talvez até especialista em divórcio. E aí eu te pergunto, quantas e quantas vezes, se é que você já tentou fazer uma campanha sozinho ou sozinha, você tentou anunciar para isso aqui, ó. Posso fazer meu divórcio no cartório, como se divorciar no cartório. Não tem nada errado em anunciar para essas palavras aqui. Só que você tem que entender o seguinte, você está anunciando para topo de funil. Você ainda vai ter que educar, você vai ter que fazer ele descer nesse funil até que ele tenha consciência de te contratar. E essa não é a melhor estratégia para a primeira campanha. Para a primeira campanha a gente está focando aqui, ó, fundo de funil, decisão de compra. Ele já sabe que quer um advogado, ele já sabe que tipo de advogado ele quer, só resta escolher o advogado. Então ele está procurando advogado para divórcio, advogado de separação, advogado que trata de divórcio. É aqui que a gente vai pegar então, no fundo do funil.